e aí passa a ter uma vida desregrada, vamos usar essa palavra mais leve, isso já vai causar escândalo na igreja. Só olha, uma pessoa crente, batizada na zaga e ela fazendo isso, fazendo aquilo. Tá? Então precisa ter muito esta consciência, tá bom? Mas tendo esta consciência, a gente aconselha que para o próximo batismo, os irmãos procurem se batizar. Porque aqueles que estão congregando e procuram ter uma vida direita, irmãos, é bom se batizar porque é uma ordenança, tá? É uma ordenança divina. Então, quando você tem oportunidade e não faz, você também vai estar desobedecendo uma ordenança divina. Porque Cristo disse, aquele que crê e for batizado. Quando ele diz isso, ele está dando uma ordem, tá? Então você crê, você já aprendeu, você é crente, está congregando, tem oportunidade de se batizar e não se batiza porque não quer, você está também desobedecendo, tá? Então é bom que os que congregam procurem se batizar, mas procurem também se batizar quando tiver uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus. E aí a gente vai ter um número maior de pessoas ceiando. Quem fez o fórum? A Jéssica está ali atrás, fez, a minha esposa, o Raimundo, eu e o Wesley. Cadê o Wesley? Ele está esperando o Jorge lá na casa dele, eu acho. Eu falei ontem que... Ele disse nem não? Eu falei ontem que eu vim todo mundo para cá e aqui eu... Pois é, também falei no quarto dele. Mas aí já fica aí, tá? Vai ter a Santa Ceia daqui a pouco, vai ser bem rápido a aula. Então, à noite, nós vamos fazer a entrega bonitinha para tirar uma foto aqui, tá? Do pessoal que fizeram o fórum, tá bom? Todo mundo, o Raimundo já está com o certificado de todo mundo, vamos entregar aqui, tirar uma foto bonita, ficar legal assim, tá bom? Foram 5, tá? Eu, minha esposa, o Raimundo e a Jéssica e o Wesley. Então, um bom número, a nossa meta era 4, então nós chegamos lá, né? No próximo ano vai aumentar, porque funciona assim. A meta é 1, aí se bater e passar, e no outro ano aumenta, no outro ano vai ser as 8. Aí nós vamos correr atrás. Nós tivemos aqui, né? Se tiver outro, ele vai correr atrás. Você está na foto. Nós estamos na lição de número 9. Resistindo à tentação no caminho. O textuário da nossa lição está em Mateus 26, 41. Diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto para vocês, quem falou isso? O próprio Deus. Foi? Vocês concordam? Foi Jesus Cristo, mais precisamente. Né? E ele falou para quem? Quem lembra? Mas no momento lá que ele falou, ele estava conversando com quem? Com Paulo. O Paulo é velho. Não, Paulo nessa época ninguém falava em Paulo não. Isso aqui estava nos evangelhos aí. Mateus 26, 41. Paulo ninguém nem ia falar. Ele estava vivo. E esse episódio aqui foi daquele episódio que Jesus foi orar. Já quando já ia, né? Aí ele chama os discípulos, eles vão para um lugar para orar. Aí ele chega lá perto, ele pegou Pedro, Tiago e João. Como é que você sabe que é Pedro, Tiago e João? Que o texto de Mateus não fala. Ele diz que ele pegou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Mas quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Aí eles levam, porque eram os mais íntimos dele, né? Pedro era o cara mais corajoso e Tiago era o camarada administrador, né, da situação, que ele, tanto que ele foi o primeiro administrador da igreja, e João era o camarada do amor. Então Jesus andava com eles, né? E aí leva eles para orar. E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, vocês vão ficar aqui e eu vou para ali. Aí tem um texto bíblico que diz que ele andou à distância de um tiro de pedra. Porque eu pegasse assim uma pedra e jogasse com força e lá onde ela caiu. Então os 3 discípulos ficaram aqui orando e Jesus foi orar sozinho mais adiante. Chegou lá, o que ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha.
Aí ele voltou, o que estava acontecendo com os outros? Dormindo. Pedro, Tiago e João. Aí, irmãos, os camaradas eram bons, não era? Eram os preferidos de Jesus, mas estavam dormindo. Para entender, irmãos, para nos dar a entender, a Bíblia podia omitir isso, não podia? Os 3 discípulos principais de Jesus, no pior momento que Jesus estava passando, aí ele chama eles para um lugar para orar com ele. Quando vai olhar, estão dormindo. Só, irmãos, que Jesus e a Bíblia mostra isso para mostrar que nós somos seres humanos, limitados, tá? Limitados. Jesus não deu carão neles. Mas assim, como Pedro era o mais bravo, camarada que tanto que na hora que Jesus foi preso, que foi no mesmo dia, puxou a espada, cortou a orelha de um soldado, não foi? Jesus olhou assim para ele e disse assim: nem uma hora, Pedro, tu consegue vigiar comigo? Aí ele disse isso para eles: orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembrou? Então ele disse isso para eles. E está aqui nesse texto de Mateus capítulo 26. Aí os discípulos, eu imagino que se fosse uma conversa aqui: não, senhor, pode ir que agora nós vamos aguentar o tranco. Aí Jesus foi lá, orou mais 1 hora. Quando voltou, eles estavam dormindo. Aí a Bíblia diz que Jesus nem falou, voltou e orou mais 1 hora. Aí quando voltou, olhou para ele e disse: não, pode dormir, pode ficar tranquilo, porque quem vai, o traidor já está vindo aí. Ou seja, vocês não me ajudaram em nada, o que tinha de ser feito já foi feito, pode ficar descansado agora. Mas se levanta aí e vamos lá para o local, porque o traidor está vindo aí. Então foi naquele dia que Jesus foi preso. Aí quando Jesus foi preso, Pedro puxou da espada, cortou a orelha do soldado, tinha acabado de acordar, né? Nem sabia o que estava fazendo. Foi no mesmo dia, certo? Mas, então, irmãos, o que acontece? Naquele momento, os discípulos estavam na carne, certo? E aí Jesus disse: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Que nós temos que estar sempre vigilantes, porque somos seres humanos. E nós sempre vamos ter a nossa natureza humana. Eu oro muito, eu jejuo, eu posso, eu estou tranquilo, eu não vou cair nunca, não sei o quê. Olha, pode ser. O discípulo estava ali, uma bênção, mas estavam dormindo. De repente ficaram com sono. A verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É possível triunfar sobre a tentação? Sim. Qual é o mistério de triunfar sobre a tentação? Nós vamos ver na lição de hoje. Nós temos aí, pelo menos, 3 objetivos da nossa lição. O primeiro é conceituar biblicamente o que é tentação em seus aspectos na esfera humana. Certo? Conceituar. O segundo objetivo: mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E terceiro, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Conseguiram captar a sequência? Primeiro nós precisamos conceituar, ou seja, nós vamos entender o conceito de tentação, depois ver como Jesus venceu a tentação e depois encontrar meios para nós também resistir a ela. Amém? Partindo para a lição, nós temos uma palavra-chave na lição. Quem não tem a lição aí não tem acesso, que diz tentação. A palavra-chave da nossa lição é tentação. Você conhece, antes de nós entrar no assunto, um texto bíblico que fala claramente sobre tentação? O que diz lá? Mateus 4 vai falar da tentação de Jesus. Né? A Bíblia diz que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. É um bom texto. Também nós temos Tiago. E ele fala muito, ele diz: quando fores tentados, não diga, de Deus sou tentado. Não é isso?
Mas quando somos tentados, somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. O que Tiago está querendo dizer com isso aí? Quando nós somos tentados, ele diz assim: Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. Mas quando nós somos tentados, somos engodados pela nossa própria concupiscência. O que é engodado? O que Tiago está querendo dizer? Por isso, irmãos, é importante o estudo da palavra. Aí eu encontro uma palavra dessa na Bíblia, e o que quer dizer isso? Na Bíblia tem palavras estranhas. Tem palavras que Paulo fala de anátema, não tem? Aí o Tiago fala de engodado. Que coisa estranha. Engodado. Quando somos tentados, somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E o que isso quer dizer? Alguém já descobriu? Então, engodado, que ele está querendo dizer, irmãos, vocês já viram camarada que pesca, que faz aquelas pescas esportivas? Como é que o camarada pesca para não matar o peixe? Ele pega uma isca falsa, né? Coloca no anzol, ela cobre o anzol, tipo uma espécie de um peixezinho, né? Aí coloca no anzol e joga. Aí ele sai puxando aquela linha para que dentro da água aquele peixezinho falso fique como que esteja nadando. Aí o peixe que se alimenta de pequenos peixes, o peixe maior, ele vem e pisca. Só que o anzol está guardadinho para não machucar ele dentro. O cara puxa ele, traz, mostra, tira foto, grava e depois solta. Tira ali de dentro dele, solta, ele está vivo. O que aconteceu? O peixe foi atraído por aquela isca. Naquele período, irmãos, muitos eram pescadores, né, dos que Jesus chamou. Pedro era um deles. E Pedro, como pescador, ele também era um empresário da área. Então tinha a maior parte daquela turma que se começou a andar com Jesus primeiro, eram amigos de Pedro, que faziam parte da sua empresa claro, a Bíblia não fala aqui de empresa, mas estou dizendo porque ele tinha alguns barcos arrendados, a Bíblia diz, alguns barcos arrendados, Pedro tinha. Então significa que ele tinha muitos barcos e ele alugava para os outros, e as pessoas, ele tinha muitos conhecidos, certo? Então eles entendiam muito de pesca, e de como fazer para pegar o peixe. Então se utilizava algumas iscas que tinham o nome de engodo. Algumas iscas tinham o nome de engodo, ou seja, o que era engodo? O que atrai. Então aquela isca que o peixe acha interessante para comer, só que ele não sabe que dentro daquela isca tem um anzol. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer? Quando nós somos tentados, nós somos atraídos e engodados, ou seja, atraídos pelo que está dentro de nós. O peixe olha e ele dá vontade de comer. E ele nem se preocupa se dentro daquela, porque ele não tem entendimento, se dentro daquela isca, daquele engodo, tem um anzol que vai ele pegar para depois levar para a panela. Certo? Então nós precisamos ter cuidado com o que vem diante dos nossos olhos, porque dentro de nós há sempre um engodo que vai nos atrair, às vezes, para alguma coisa que aparentemente é boa, mas eu não sei o que tem lá dentro. Deu para compreender? Isso é tentação. Isso é tentação. O crente é tentado e ele é engodado pelas suas próprias concupiscências. Aí o que é concupiscência? Desejos. Desejos da carne, tá bom? Então, ou seja, nós temos desejos. Qual o desejo hoje? Não é uma crítica, tá? Vocês procurem me entender, não fiquem chateados, jovens. Qual é o maior desejo da juventude hoje? Fama, prostituição. É uma das coisas que... Não, para vocês me entenderem, eu estou usando exemplo, mas assim, na juventude em geral, a coisa hoje funciona assim. Hoje, se uma jovem de 17, 18 anos falar no seu grupinho que ainda é virgem, meu Deus do céu, né? Ela pode se tornar motivo de chacota.
Porque para o grupinho, geralmente, lá o camarada tem 16, 17 anos, já disse que já pegou 4, já fez não sei o quê, já fez não sei o quê. Aí a jovem já disse que pegou aquele fulano lá que tem dinheiro, que dá do carrão, da motona, aquele lá que tem um brincão na orelha. Então as conversas de maior parte dos grupos da juventude de hoje é isso. Eu não estou criticando vocês, tá? Me entendam, tá bom? Então, o que acontece? Há dentro da juventude de hoje, e aflorado pelo que a mídia prega, um desejo de viver isso. Aí o mundo faz o quê? Ele te oferece com facilidade. Aí Tiago está dizendo, quando nós somos tentados, somos atraídos pelos nossos desejos, que ele chama de concupiscência. Aí o camarada não quer ficar para trás do outro, ele já tem 16, rapaz, meu amigo já pegou 5. E eu estou aqui, como que eu vou dizer lá para o meu grupo, lá na minha sala de aula, que eu ainda sou virgem? Aí o camarada, bem virgem, né? Fica no cantinho ali, não se mistura com as meninas. Aí fica aquele negócio. Aí o camarada, no afã de ter a fama que o outro tem, às vezes finda cedendo à tentação. Isso é um exemplo. Nós estamos na escola dominical, tá, jovens? Eu não estou criticando vocês, nem dizendo que tem algum aqui assim, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas funciona assim o negócio nos dias atuais. Então vamos adiante. O primeiro ponto da nossa lição fala a tentação e a sua esfera humana. Qual é o primeiro objetivo para nós chegarmos na lição que eu falei? Conceituar, né, tentação na Bíblia, segundo o primeiro objetivo, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Primeiro objetivo, vamos ver se nós conseguimos chegar no final desse tópico, conceituando tentação. Primeiro vamos para as palavras que são usadas na Bíblia para tentação. A primeira palavra que nós vemos aqui, o comentário diz assim, na Bíblia 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica matzah, tá? Matzah, com um HZ no final. Ele vem do hebraico e ele significa provar, testar, certo? Ou seja, é um teste. E aí está aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nesse texto, aí nós não vamos ler, que são muitas referências, mas Deuteronômio capítulo 4, que está citando aí, quem tem a revista, vai falar de uma parte em que o Moisés ele fala para o povo, olha, todos esses 40 anos que eu fiz vocês passarem no deserto, ele falando que Deus estava repassando para o povo, foi para testar o que estava no vosso coração, para ver se vocês obedeceriam ou não. Não é isso? Ele não fala isso? Alguém abre aí só no versículo, Deuteronômio 4:34. Tem outras referências, mas essa daí vai ser o nosso ponto de partida para entendermos esse conceito de como essa palavra foi usada. Deuteronômio, que é o livro que nós estamos lendo, capítulo 4, versículo 34. Para ler. Ou seja, houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com a luz, com a mão poderosa, com braços expelidos, com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por você no Egito, como você viu com seus próprios olhos. Pronto. Talvez vocês acharam estranho, eu estava falando uma coisa, mas o que acontece? Tem tentação que ela é por Deus, nós vamos ver isso aqui. Nesse caso aqui, irmãos, a Bíblia está falando que Deus está dizendo para o povo, vocês nunca viram Deus que tentou tirar o seu povo de um outro povo, ou seja, fala o que? De tentar, mas nesse caso aqui Deus está dizendo, eu fiz. Vocês nunca viram isso, outro Deus fazendo. Vocês viram outras nações adorando muitos deuses, mas nenhum
nenhum desses deuses vocês viram algum dia ele tentando ou ele fazendo com mão forte, tirando um povo e trazendo provações. Nesse caso aqui, a tentação, ou no caso aqui seria provar. Vocês viram que o significado da palavra, ela é teste ou provação, dessa primeira palavra aí, teste ou provação. Deus está dizendo, olha, eu testei vocês quando eu tirei lá do Egito e mostrei a vocês grandes sinais, e vocês observem que nenhum outro Deus fez isso algum dia na terra. É o que ele está querendo dizer aí para o povo, certo? Tem outras referências que nós vamos deixar passar. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. É a pairosmos, que significa teste e prova, né? Tem o mesmo sentido, só que agora já falando no grego, no Novo Testamento, tá? Que o hebraico é do Antigo Testamento, aí depois, traduzido para o Novo Testamento, é traduzido em duas palavras, que é a paramos, que significa teste ou prova, e também aparece 25 vezes no Novo Testamento. E depois o verbo peirazo, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Isso são as palavras que são traduzidas para nós como prova, ou como tentação. É preciso entender, irmãos, para nós dizer isso aqui, porque estamos falando de 3 palavras. É preciso entender que a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. E algumas partes do Novo Testamento em aramaico, né? Porque Jesus falava aramaico. Então, algumas partes do Novo Testamento são escritas ou traduzidas para nós do aramaico, tá bom? Mas as duas línguas principais da Bíblia é o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Quando se vai traduzir algumas palavras, tem elas que têm muitos sentidos e que às vezes o Novo Testamento, ou na nossa linguagem, no português, não tem palavras para traduzir corretamente aquela palavra com todos os seus sentidos. Por exemplo, aí por que aqui nós falamos de 3 palavras que significa provação, ou testar, ou provar? Porque vem de lá e quando chega aqui para nós, nós não temos palavras o suficiente no nosso dialeto para traduzir da forma correta. Então traduz com uma palavra só. Por exemplo, a palavra inferno. Você vai ver na Bíblia várias vezes a palavra inferno. Mas quando você vai procurar o sentido delas lá nos originais, você vê que são mais de uma palavra. Então tem pelo menos 3 infernos, mas tem aonde está lá os mortos, estado intermediário dos mortos, o Hades. Aí tem lá onde tem um bocado de demônios presos, os anjos caídos, e tem um outro lago de fogo onde vai ser jogado o diabo, tal. Mas quando é traduzido para nós, irmãos, só é uma palavra, inferno, acabou, tá? Mas ela vem de 3 palavras, só para vocês entenderem esse detalhe aí. 2 vias de tentação, 2 vias de tentação, 2 vias de tentação, segundo ponto da nossa lição. Nós vamos demorar um pouquinho nessa daqui, depois nos outros 2 tópicos a gente passa rápido, porque daqui, como nós vamos conceituar, precisa demorar um pouco. Então o segundo ponto fala 2 vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, também de dentro do ser humano. 2 vias, vocês conseguiram captar? 2 vias, do diabo e também do ser humano, certo? Então vamos lá. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente no que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Qual era o objetivo do diabo? É tanto que até o Raimundo citou aqui, né? A tentação de Jesus no início, capítulo 4 de Mateus. Qual era o objetivo do diabo naquele caso? Desviar a missão de Jesus, né? Então, quando a tentação parte do diabo, ele tem o intuito de te desviar do teu objetivo. Qual é o meu objetivo? Aqui eu vou usar aqui a Cariane, nos perdoe, só usar um exemplo. Tá? A Cariane, é Cariane mesmo? Cariane. Aceitou Jesus há poucos dias.
tá? Aí talvez não tenha uma família que seja crente também. O diabo pode às vezes se utilizar de um entorno para desviar o objetivo da Cariane, que é agora permanecer na presença de Deus. Aí às vezes pode usar um amiguinho, uma amiguinha, um familiar, e aí por diante. Aí ela precisa estar atenta e estar vigilante para não se deixar ser atraída pelas concupiscências que nós falamos no início. É só um exemplo, tá? Pode até ser que seja real, mas eu estou citando só um exemplo. Então, assim, o diabo pode se utilizar de alguma coisa para tentar desviar a atenção e o foco da pessoa naquilo que ela está se propondo a fazer a partir dali. Então, isso é quando parte do diabo. Nós estamos falando de duas vias, né? Já a que nasce dentro do ser humano tem a ver com vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia do fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Isso aqui, irmãos, quando nós chegamos aqui, os irmãos lembram que o esposo da irmã Francisca tinha se desviado já há bastante tempo. E uma vez eu fui lá visitar ele, depois que teve um burburinho por aqui, aí ele se reconciliou e tudo, depois ele se desviou de novo, uma vez que ele andou batendo o carro aqui. Eu fui lá, orei por ele, ele se reconciliou, congregou, chegou aí por tempo com a gente, depois se desviou de novo. E eu fui lá, irmãos, conversar com ele depois, e ele me disse uma coisa que bate certinho com o que está aqui. Ele disse: pastor, eu vou ser sincero com o senhor, tem pessoas aqui que eles são induzidos, ele me disse isso, o Fernando, tem pessoas que são induzidas e elas estão fazendo coisa errada porque são induzidas. No meu caso, não, eu vou porque eu quero, porque tem pessoas que tentam me ajudar, mas eu tenho vontade de ir mesmo, não é porque ninguém vem me induzir, pelo contrário, eu induzo pessoas a ir fazendo coisa errada. Então você entende que isso aqui era uma vontade própria dele. Então você observa que tem vezes que a tentação ela vem de vias do diabo, quando ele usa para desviar, quando você está com um foco, e muitas das vezes é de dentro da pessoa que ela prefere não ter foco. Ela prefere não ter foco para ela se manter sempre fora daquilo ali. Então ele disse para mim que não vinha para a igreja ou que não permanecia na presença de Deus porque ele, de vontade própria, não era que ninguém chegava lá para induzir ele a sair ou fazer coisa errada. Pelo contrário, ele dizia: eu mesmo vou lá induzir pessoas. Aí ele disse assim: tem pessoas que são induzidas, ou seja, o diabo ia com a sua via e induzia aquela pessoa para tirar ela da presença de Deus. Ele era o contrário, ele ia lá induzir, ou seja, ele se deixava ser usado pelo inimigo. E saiu daqui sem voltar para a igreja. E temos informações que ele está agora, mas... Ele está quente ali tomando lá em Curitiba. Graças a Deus por isso. Né? Então, terceiro ponto, tentação, um fenômeno humano. Então, irmão, nós temos duas vias aí. Qual foi as duas vias da tentação? A que vem do diabo e a que vem do próprio ser humano. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Então você observa, irmãos, que é possível alguém ser provado por Deus? Sim. Fala aí, Donato. Deus levantou Faraó para oprimir o povo de Israel. Foi de Deus, né? Foi de Deus. Ali Deus colocou o povo à prova, certo? Deus colocou o povo à prova. Porém,
colocar na pessoa, nesse caso aqui, uma tentação para ela fazer coisa errada. Então, eu vou usar aqui o Raimundo como exemplo. O Raimundo já é mais maduro. Digamos que Deus pode provar o Raimundo para ele amadurecer mais na presença de Deus, colocar uma prova dentro da família, uma perda do emprego, uma situação difícil que ele vai passar por um momento muito difícil, e ele vai se ajoelhar, e ele vai clamar, e ele vai chorar, até Deus resolver? Pode, e isso é uma aprovação da parte de Deus. Mas Deus nunca vai fazer com que o Raimundo, o próprio Deus, ele nunca vai fazer com que o Raimundo sinta o desejo de matar alguém, sinta o desejo de usar droga. Então você observa que Deus prova para nos dar amadurecimento, nos trazendo assim dificuldade, alguma coisa, mas nunca vai colocar em nós um desejo maligno de fazer coisas erradas. Nunca vai colocar o desejo no coração do Raimundo de se separar da mulher e arrumar outra. Deus não vai fazer isso, certo? Isso pode partir dele ou da parte do diabo. Agora Deus pode colocar uma prova na vida dele no sentido de aperfeiçoá-lo. Deus está sentindo que ele está se afastando um pouco, e Deus pode trazer uma dificuldade na família, um momento de desemprego, um momento ali para eles sentir, e isso é uma prova da parte de Deus. É o que o comentarista está colocando para nós. A tentação, ela é humana. Ela é humana. Então, quando Tiago diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque ele não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. É nesse sentido. Deus não vai colocar no coração de ninguém desejo de sair fazendo mal por aí. Amém? Isso é coisa do homem. Não adianta dizer, foi Deus, foi não. Vocês entenderam o primeiro tópico? Dá para a gente conceituar agora o que é tentação na Bíblia segundo os seus aspectos humanos. As provações, não é tentação, provação, que é a mesma coisa. O segundo tópico, tem alguma pergunta nesse ponto aí, irmão? Temos só 15 minutos para os outros dois. O Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Certo? Isso todo mundo sabe, né? Aí eu pergunto para vocês, que nós já partimos para o segundo ponto. Em quais das áreas Jesus foi tentado? Quem sabe? As 3, né? 3 áreas ele foi tentado. E quais são elas? A primeira física, né? A outra foi Espiritual, né? A outra foi Foi tentado no deserto. Mas diga assim, nas áreas da sua vida, quais as 3? É interessante nós entendermos isso aí, irmãos, porque todos nós temos essas áreas. Porque ali Jesus estava como homem. Então ele foi tentado em 3 áreas que nós podemos. Fala aí, Leonardo, primeiro, depois. Ele foi tentado, não vou dizer, na fome. Foi, que é física, né? Então, teologicamente, que não é o nosso caso, mas eu vou citar para vocês, ele foi tentado na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Deu para captar aí? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E o que é isso? Quem sabe? O que é a concupiscência da carne? Desejos. O que Jesus estava mais ali naquele momento? O que ele estava sentindo mais assim? Fome. Aí ele estava no deserto, irmão, só que era no monte, né? Cheio de pedra. Aí o diabo chega assim e diz: tu não é o filho de Deus? Transformas essas pedras em pães e come. Com aquilo ali Jesus saciava a sua sede, sim ou não? Ele tinha poder para fazer, sim ou não? Porém, ele nos deu um exemplo, irmãos, que é preciso ter cuidado quem nós estamos obedecendo. Ele podia fazer, mas não era para ele fazer, porque ele estava ali para ser servido por Deus e não por ele mesmo. Ele jejuou 40 dias
As pedras estavam lá, ele podia dizer, se transforma em pão. Ele não pegou 5 pães e 2 peixes e não deu de comer 5.000 almas? Não foi? Por que ele não podia transformar uma pedra daquela em pão e comer? Porém, irmãos, ele não fez. E ele falou para o inimigo que está lá em Deuteronômio 6 e alguma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí depois a Bíblia diz que o texto que é mais interessante dessa parte é o de Mateus. Ele levou Jesus lá no pináculo do templo, num lugar muito alto, e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e aí o Salmo fala isso, né? Está escrito que ele dará ordem a teu respeito, para que, o Salmo 95, não me lembro o versículo, fala sobre isso, para que não tropeces em alguma pedra e caia. Aí Jesus disse: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está em Deuteronômio, tá? Todas essas partes ele respondeu, está em Deuteronômio. E aí o diabo fez o quê? Aqui no primeiro, ele tentou Jesus na concupiscência da carne, desejos físicos. Aí entra, irmãos, prostituição, glutonaria, entra um monte de coisa, desejo da carne, tá? Isso é desejo da carne. O diabo nos tenta nessa área, coloca na frente dos nossos olhos para nos tentar. Aí o engodo está onde? Dentro de nós. Aí quando ele tenta Jesus, no caso, veio a concupiscência dos olhos. Ele disse: olha, lança-te daqui abaixo. Aí Jesus disse: não, no caso aqui era soberba da vida, se achar mais do que os demais. É tanto que no caso do Marcos, ele modifica, né? Ele modifica essa sequência. A soberba da vida seria isso, Jesus achar que era poderoso demais. Jesus olhar assim e dizer: não, vou me jogar daqui abaixo mesmo. Aí Jesus disse: mas não tentarás o Senhor teu Deus. O que isso quer dizer, irmão? Irmão, se imagina que o Rodrigo vê uma briga ali no campo. Não é para ir brigar não, tá? Porque tu já brigou, mas vê uma briga ali no campo. Tá lá 2 se matando. Aí Rodrigo: eu sou crente, eu vou lá entrar no meio. Desarmadinho, eu vou entrar no meio que Jesus não vai deixar eu ser. Aí entra no meio dos pesados rolando. Mas tu pode sair de lá sem o pescoço. Certo? Porque tu tentou a Deus. Agora, se por acaso, sem tu querer, precisou tu entrar no meio do negócio desse, Deus vai te dar livramento. Livramento. Mas se eu for de conta própria, porque eu sou crente, porque Deus vai deixar tu passar pelo perigo. Tá bom? Porque você está tentando a Deus. Então Jesus tinha o poder de pular de lá e ficar bonzinho lá embaixo? Tinha. Mas ele disse: mas não tentarás o Senhor teu Deus. Por último, o que o diabo faz? Leva Jesus até um monte muito alto e ele dá uma visão espiritual de Jesus, de todos os reinos do mundo, que naquele período não era assim, já se referia aos dias atuais, os reinos, os palácios e tudo mais, e disse: olha, tudo isso é meu. O diabo dizendo, e ele está dizendo o quê? Eu tenho poder sobre os reinos do mundo, eu que mando. É isso que ele estava querendo dizer. Ou seja, eu ajo no meio dos governos, no meio dos palácios, e tudo isso eu te dou se tão somente me adorares. Aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só a Deus servirás e só a Ele prestarás culto. E o diabo foi embora naquele momento. Então aqui, soberba da vida, querer ser poderoso demais. Amém? Então o comentarista coloca assim para nós. Eu acho que eu já falei até mais, mas porque o comentarista coloca noutra visão, tá? Noutra visão. E eu passei uma outra visão teológica para vocês. Tá? Mas quem tem a revista aí, para você dizer: ah, pastor, está falando outra besteira que não está aqui na revista. Mas é isso aí, tá? É isso aí. Só que o comentarista coloca com uma outra visão aí. Ele diz assim: na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado. Opa, não estou mais aqui não. Estou ainda aí. Era aqui mesmo que eu estava. Está no Senhor de Jesus na tentação? Ah, tá. Nós já estamos aqui no ponto 2 da tentação de Jesus. Ainda bem que eu me tentei. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física,
a natureza divina e a área espiritual. Na física, o diabo tentou, pedindo que transformasse pedras em pães após sentir fome devido ao processo do jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o próprio diabo. Certo? Então, em outras palavras, era Jesus abandonar a sua deidade e se tornar discípulo do diabo para ter poder. E nos dias atuais tem muita gente fazendo isso, fazendo pacto com Satanás para se tornar famoso, para se tornar rico e arrastando multidões. Nós temos no Brasil exemplos disso. A Anitta, como é que é? Aquela lá de axé, Ivete Sangalo, são pessoas que entregaram suas almas para o Satanás para fazer sucesso. A Anitta parece. Então assim, e atrai multidões. Fama, dinheiro, prostituição, riqueza, tudo atraído, mas o diabo diz: mas precisa de uma coisa, me adorar. Então, irmãos, é melhor nós termos uma vida simples, mas adorar a Deus, do que ter tudo isso. Aí você sabe como é que finaliza a carreira desse pessoal? Com câncer. Mas Deus também não dá para nós, né? Dá para nós, sem precisar de tudo isso. Agora, quando Deus nos dá, irmãos, não é para a nossa glória, para a glória dele. Aí o diabo, ele deixa a pessoa se gloriar, aí depois ele diz: a minha parte é minha. O inferno está preparado aqui para você. É muito bom. Ele não vai dizer como é que vai funcionar lá, né? Vai estar lá, cheio de fogo ardente. Terceiro ponto. Então os irmãos entenderam. Eu expliquei teologicamente o que significa essa área física, essa área espiritual e essa área divina. Como Jesus venceu a tentação? Como foi que ele venceu? Pela palavra. Certo? Então, a nossa maior arma para vencer a tentação é a palavra. Se faltar a palavra em nós vamos ser vencer. Como que a palavra é chamada? Quando se está se falando de armamento de guerra, a palavra está em que posição? Quem sabe? Qual é a utilidade da palavra na guerra? Não. Pode ser também, que Paulo chama ela de poder. E segundo os teólogos, essa palavra é traduzida de uma palavra que significa dínamos, que quer dizer dinamite, poder, que estoura mesmo, que explode corações endurecidos. Mas nesse caso aqui, a palavra é colocada como espada, a espada do Espírito. Então, na guerra, a função da palavra é a de espada, certo? Naquele período, irmãos, na guerra, como se guerreava muito assim com espada, e era necessário muitas das vezes o guerreiro ter muita agilidade, ele se preparava para aquilo, e não dava para ele cortar só para um lado. Então muitas espadas, elas tinham gume para os dois lados, aonde ele conseguia fazer um estrago com mais velocidade, certo? Se ele fizesse só isso, não precisava virar. Então o que acontece? A Bíblia se refere a ela mesmo dizendo que ela é viva, ou seja, ela pode fazer o trabalho melhor do que uma espada comum, porque a espada era morta, precisava da mão do guerreiro, mas a palavra ela é viva. Vivo significa algo que não é estático, não está parado, se move, se movimenta. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ou seja,
ela é poderosa. A palavra é poderosa. Então nos diz assim: nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação ele respondeu: está escrito. Eu estava mais no Remundo lá no último dia do fórum, né? E o ministrante, ele ministrou muito poderosamente sobre essa parte do está escrito, certo? Foi o final da ministração dele ali, irmãos, e foi uma coisa assim, sobrenatural. Então, é uma parte que ele até, no dia ele até comentou sobre a lição, né? Nós íamos estudar sobre isso hoje. Então, o está escrito, irmãos, ele tem um diferencial na nossa vida. Nós precisamos estar inseridos nessa frase, está escrito, ou seja, vivemos o que está escrito, sem invenções. Porque nos dias atuais, ele até citava aqui, o camarada pode pegar no primeiro dia. Teve um camarada, o ministrante, ele falou que, e isso é verdade, é que muitos pregadores, avivalistas, pegam a palavra de Deus, aí inventam um negócio lá e traz. Aí ele citou o caso do, acho que eu vou botar lá, né? O caso do, como é que é? Marcha soldado, cabeça de papel. Ele disse que o camarada pode pegar disso aí e fazer uma pregação, porque ele não tem Bíblia. Aí marcha soldado, por quê? Porque Moisés disse para o povo marchar, disse não sei o quê, e tal, e daí ele passa 2 horas pregando e a igreja caindo por cima dos bancos já e fazendo tudo, sem ter nada de Bíblia. Né? Os pregadores inventam muita coisa, e é preciso nós termos muita cautela contra isso. Então, Jesus venceu com a expressão está escrito. O diabo falava uma coisa, está escrito. Está escrito. Então, Jesus não inventou nada. Ele disse: olha, eu estou falando que está escrito. Estava escrito aonde? No Antigo Testamento. Então, o povo judeu passou por aquilo, viveu o que foi escrito. E Jesus